Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo saúde, desejo que o Senhor Jesus Cristo leve embora da tua vida todos os obstáculos, tudo aquilo que não agrada a Deus, que o Espírito Santo possa tirar de cena da tua vida e dar para você caminho livre para andar abençoado, uma família abençoada, um trabalho abençoado, tudo que pertence a vocês e abençoado seja. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 34, nós encontramos a passagem registrada sobre a única filha que Jacó tinha, que nós conhecemos, que era Diná. Diná era uma moça sozinha, só tinha ela de moça. E aonde Jacó morava, era ele com seus filhos e as suas esposas, e a Diná como moça sozinha. E ela vendo que na aldeia ao lado, que é a aldeia de Sinque, Sinque é filho de Amor. Amor era o pai da aldeia. E Sinque era seu filho. E lá tinham as moças. Aquela aldeia tinha umas moças. E a Diná viu. A Diná viu a moça, ou ficou sabendo das moças, quis dar uma volta com as moças, da moça dessa aldeia. A aldeia era estranha, era um povo que não era cristão. E enquanto que Jacó era graça, uma família cristã, Deus. Mas a Diná, naquela solidão, naquele desespero dela ser a moça, com a sua mãe, com a sua tia, ela não tinha aquela liberdade que ela tinha com a outra moça. O irmão Brana disse que mecânico gosta de conversar com mecânico, pedreiro gosta de conversar com pedreiro. Ele disse, o doutor gosta de conversar com o doutor. Criança gosta de brincar com criança. O idoso gosta de conversar com o idoso. E moça gosta de conversar com moça. Aí a Diná não tinha. É isso que acontece. É quando você não tem. Quando você não tem e você tem necessidade de conversar com pessoa que é da sua idade. E você não tem. E aonde você está não tem, e aonde tem, não é da sua fé, não é do seu nível espiritual, vamos dizer assim. Mas a solidão, o desejo de Diná, conversar com outra moça, brincar com outras moças, que é coisa de moças, que a mãe dela, a tia dela não ia fazer para ela, ela foi na aldeia. Ela foi na aldeia e lá ela, provavelmente, ela brincou com as moças, riram, se alegraram e estava tudo bem. Só que tinha um problema. O filho do dono da aldeia, que era Sinquen, ele era um rapaz que ele, quando viu Diná, ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou por ela. Tinha bastante moça ali dele, ali da aldeia. Mas quando ele viu Diná, ele se apaixonou por Diná. Porque queira ou não queira, irmão, os crentes, o irmão Branda disse assim, todos os cristãos são bonitos. Então o crente tem um comportamento, o crente tem uma maneira
especial de tratar, de brincar, que isso chama a atenção das pessoas, porque eles não têm. Tinha bastante moça lá, mas nenhuma tinha aquele comportamento, aquela maneira respeitosa de Diná. Ela era criada ao lado do seu pai Jacó. Jacó é a graça. Ela era criada ali. Então veja bem a reverência que Diná tinha, o comportamento que ela tinha. E quando ela foi no meio das moças, lá não tinha. Então o que Sinque desejava era uma moça com determinado comportamento decente, uma moça que ela sabia como se comportar, como rir, como sentar, como levantar, porque parece que não, mas é. A rainha de Sabá, quando ela veio visitar Salomão, ela disse assim: o seu povo é um povo que eles têm sorte, porque tem um rei como você tem. Esse povo seu é um povo que tem muito privilégio, ter um rei como você tem. Porque eu estive aqui olhando a maneira do seu povo se comportar, eu estava vendo que eles vêm adorar a Deus, saem da igreja, a maneira é diferente. E ele viu sabedoria em Salomão, transmitido pelo povo, o seu povo. Quando ela viu o povo de Salomão, ela falou assim: o homem é sábio para ter um povo desse. Por isso que a lavoura fala do lavador. A pintura fala do pintor. O irmão Brana disse: a lâmpada, ela fala dela mesma, se ela é boa, se ela é má. Se ela clareia bem, queima menos, ela está mostrando que ela é boa. Não adianta você falar que ela é boa, é ela que mostra que ela é boa. O irmão Brana foi vender lâmpada, juntamente com seus colegas de trabalho, e quem vendia mais ganhava um prêmio. O irmão Brana ganhou. Ele chegava na casa e falou assim: fica com essa lâmpada. Aí a dona da casa falou: nós já temos. Falou: mas fica com essa minha. E você experimenta, depois vocês compram. Se ela queimar menos, clarear mais e gastar menos, vocês ficam. Agora, se ela queima sempre, gasta mais, vocês não ficam. Aí o irmão Brana disse que ele ganhou o prêmio, porque todo mundo comprou a lâmpada dele. Aí ele fala assim: a lâmpada vendeu ela mesma. A lâmpada vendeu ela mesma. Então, o comportamento é uma coisa, a vida, né? A vida chama muita atenção. O irmão Brana disse: melhor é viver um sermão do que pregar um sermão. Melhor é viver um sermão do que pregar um sermão. Porque a nossa vida fala mais alto do que a nossa voz. A nossa vida fala mais alto do que a nossa voz. Aí você fala: eu sou isso, mãe. O que a sua vida confirma? Sua vida fala amém para aquilo que você está falando? Sua vida está falando amém? Porque você pode falar uma coisa e viver outra, cadê os fariseus? Jesus disse: faça o que ele manda, mas não faça o que eles fazem. Porque eles põem fardo pesado no ombro da pessoa, que ele mesmo nem se move com o dedo. Então eles fazem o que eles mandam, mas não fazem o que eles fazem. Porque eles não vivem. Eles não vivem o que eles fazem. Eles não vivem o que eles pregam. Eles não vivem o que creem. E a vida, ela fala mais alto. A pessoa está observando a vida. E Sinque observou Diná, ela se destacou. Ela se destacou entre as moças. Quando ele viu Diná, ele nunca tinha visto um comportamento daquele, ele nunca tinha visto uma atitude daquela, um porte daquele que ela tinha, uma maneira de vestir que Diná estava vestida.
Claro que ela estava vestida de uma maneira cristã. Aquilo chamou a atenção dele. Levou ele a apaixonar por ela. Ele falou assim, eu gostaria de ter uma esposa igual a essa. Mas ele tinha bastante moça lá na tribo dele. Mas nenhuma delas servia para ser esposa dele. O que servia para ele era Diná. Era Diná. Aí nós vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. 1 Pedro 3, verso 1. O apóstolo Paulo diz que as mulheres que têm marido que não é crente, que ele seja ganho sem palavra, somente com o vosso comportamento. Pedro disse, não ganha seu marido usando palavra, não. Usando sermão, não. Para começar, você nem pode. Ganha seu marido para Cristo com o seu comportamento. Com o seu comportamento. Aí o irmão Brana disse que 3 homens estavam no bar bebendo e passou a mulher cristã, a Bíblia embaixo do braço. Aí um falou para o outro, tudo hipócrita lá. Aquela mulher vai indo da igreja, mas é tudo hipócrita. Aí um homem falou assim, um deles falou, não é, ela não é não. Eu, claro que é. Eu sei, ela não é porque eu conheço. Eu falei, mas quem que você conhece? Como que você conhece? Ela é minha esposa. Eu falei, é porque é sua esposa. Você está elogiando ela porque é a tua esposa. Vamos fazer um teste nela? Aí que fica difícil, é o teste. Vamos fazer um teste nela? Já nem Deus fez um teste em Jó. Vamos ver se ele blasfema mesmo ou não. Satanás disse, falou ele, blasfema. Deus falou, não blasfema. Então vamos ver. É igual você põe na mesa, né? Põe em prato. Vamos ver. Então lá, e Jó ganhou a parada. Jó ganhou, Deus ganhou. Deus ganhou em Jó. Deus ganhou em Jó. Deus ganha em nós. Deus ganhou em Jesus. Deus ganha em nós. Então, veja bem. Aí nós vemos que a vida fala arte, e aí o que nós prega a nossa vida desfaz tudo, e o causa aqui de Sinken, ele vendo de nada, né? Aquela atitude, naquele comportamento, é lógico que foi isso. Ele se apaixonou por ela. Mas ele, em vez dele chegar nela, conversar com ela, procurar a casa dela, levar ela para casa junto, conversando, e conversar com o pai dela, que era Jacó, não. Ele vai para o lado da violência. Ele possui ela violentando. Aí que você perde, quando você quer conquistar as coisas que você ama, uma coisa que te agrada, você usa violência com ela. Você usa violência com pessoa que você ama. Pessoa que você viu o comportamento dela, que você viu a diferença, que você viu algo que te agrada, e você vai e usa agredir-la, usa violentar. Violentar quem te agradou. Violentar quem te agradou. Então a Diná brincando ali com as moças, mas ela não via que o rapaz, filho de Amor, que era o nome do pai dele, estava olhando ela, estava admirando ela. Estava admirando ela. Aí foi então que ele violou ela. Ele não devia ter violado ela. Ele podia conquistar ela, conversando como faz, como é o normal, como é o natural. Você aproximar daquilo que você amou, daquilo que você está amando, daquilo que você está admirando. Aproximar com educação, aproximar com simpatia. Mas ele usou violência. Ele usou ter ela
pelo lado da violência, ele a violentou ela. Ele errou aí. Errou aí. Então, muita violência. Você quer conquistar as coisas com violência? Você quer conquistar esposa, quer conquistar filho, você quer conquistar o patrão, você quer conquistar o trânsito, você quer conquistar usando violência? Não dá certo. Coisa que você pode conversar, que você pode sentar, ter ideia, trocar opiniões, mas não quer usar a violência. A violência parece que fica mais fácil, né? Parece que é mais fácil conquistar por violência do que conquistar usando bom senso, usando as boas maneiras, Como aquele rapaz lá da antiguidade, de 100 anos, 200 anos lá atrás, usava aquela maneira educada, né, de se aproximar. Alguém nem mesmo aproximava da moça primeiro, aproximava da família, procurava ser conhecido da família para depois chegar na moça, né? Mas sim que não. Sim que já foi pela violência. E aí que ele violentou ela chegou no seu pai, que era Jacó, e falou para o seu pai: eu fui violentado. Agora, irmão, eu gosto muito disso. Eu sou muito apaixonado pela Bíblia. Para mim, a Bíblia, ela tem que ser mesmo o livro mais vendido e o maior livro do universo, a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo diz: toda a Escritura são inspiradas por Deus, falando a Timóteo. Mas o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: todas essas coisas foi escrito e foi deixada para o nosso exemplo. Para o nosso exemplo foi deixado escrito. Para dar lição para nós. De nada mesmo dá uma lição. De nada dá uma lição. O que ela tinha que fazer lá no meio daquela moça estranha? Falar de Deus para elas? Elas nem iam aceitar. O que ela tinha que fazer lá? Estava difícil para ela, mas estava melhor ela ficar com a mãe dela, a tia dela. Vai quis ir lá com as moças. Às vezes, irmão, nós quer ir em lugar que nós não pertence a nós. Nós quer ver e ter companheirismo com quem não dá certo. Aí vai causar violência mesmo. Porque é julgo desigual. É a noite unindo com o dia. Não tem como. Não tem união. A noite com o dia. Não tem união. O azeite com a água. Não se une. Você pode pôr azeite na água que não une. Não dá certo. Esse passeio de Diná, irmão, esse passeio, eu vou encurtando aqui, que eu vou terminar logo. Esse passeio de Diná trouxe morte. Trouxe muita morte. Esse passeio de Diná levou essa aldeia inteira a morrer. Essa aldeia inteira morreu. E nesse ano, com um passeio de uma moça, o passeio de Diná, além de trazer para ela prejuízo de violência, trouxe para o povo de Sing morte. E trouxe para o povo dela reprovação entre os povos, que Deus precisou mandar Jacó levantar, embora dali e ir para Betel. Deus mandou Jacó sair dali. Porque Jacó falou para os seus filhos: agora as nações que estão ao nosso lado vai se unir e vai vir sobre nós e vai matar nós na nossa casa, pelo que vocês dois fizeram, que é Simeão e Levi. Porque Simeão e Levi matou a aldeia. Por causa disso, ele matou a aldeia. E não era para matar. Sabe por que não era para matar? Porque o Sinken, quando violentou a Diná, ele foi falar com seu pai.
pai, eu fiz uma besteira aí. Eu fiz uma loucura aí. Que aquilo é chamado loucura, né? Eu fiz uma loucura. Eu violentei a moça que veio visitar aí a nossa moça. O pai dele pegou ele e falou, vamos na casa do pai dela. Olha que atitude, irmão. Olha que comportamento de um pai. Apanhando na brecha pelo filho. Apanhando na brecha pelo filho. Vamos conversar com o pai dela. Vamos ver se não é acerta isso com o pai dela. Foram lá na casa de Jacó e foi bem recebido. E Jacó sabia já. Que tinha violentado a filha dela. E lá chega ele na porta. Ele podia tratar ele mal, podia ameaçar ele, mas Jacó é a graça, irmão. A graça é a graça. A graça é Jesus. A graça é a salvação. A graça, a soberana graça de Deus, que é introduzida pelo amor, a graça de Deus é infinita. Jacó era a graça. A graça ela conserta. Quando amor e Sinque, o pai e o filho, chegou, fizeram aquela reunião de sala, é lógico. Lógico que chamou de Ná também para participar. Aí o rapaz falou assim, eu fiz uma loucura aí, violentei sua filha, mas estou arrependido e eu posso consertar isso, casando com ela, se o senhor permitir. Jacó falou, para mim tudo bem. Já violentou mesmo? Se você fosse pedir namoro ela para mim, podia ser que eu ia rejeitar, porque você não é da nossa fé. Mas já violentou mesmo? Para mim tudo bem. Aí Jacó falou só que tem um problema. Tem um problema. Falou, qual é que é? É que nós somos cristãos. E vocês não são. E não tem jeito de unir a luz com as trevas. É julgo desigual. Aí falou assim, mas o que o senhor quer que nós façamos para ser cristão? Igual vocês são. Crer no nosso Deus. Nós cremos. Ser circuncidados. Nós somos. O que Jacó falava, ele aceitava. Crer no nosso Deus. Nós cremos. Ser circuncidado. Nós somos. A tribo inteira. Todos nós. Olha que homem que era esse amor. Ele era um homem de autoridade. Ele falou que a aldeia dele ia circuncidar, ia aceitar Deus, e aceitaram e circuncidaram mesmo. Ele falou em nome da aldeia, ele não perguntou para a aldeia se era que existe, não. Ele decidiu pela aldeia dele. Ele decide pela aldeia dele. Nós vamos ser cristãos e nós vamos ser circuncidados. Aí ele falou assim, se vocês for crer no nosso Deus, se vocês for circuncidados, nós se tornamos um. Nossas coisas suas coisas nossas. Aí nós não tem barreira, nós não tem muro, nós derruba o muro. Nós se tornamos um. Irmão, isso aí é evangelismo. Isso aí é evangelismo. E Jacó estava pregando evangelismo, ganhar alma para Deus. Embora que tinha violência, mas aquela violência trouxe uma aceitação na aldeia inteira para ser cristão. Eu já vi pregador falando que Amor, o pai de Sinque, estava interessado nas coisas de Jacó. Mas ele tinha mais coisas que Jacó tinha. Ele tinha uma aldeia. Ele tinha um povo. Jacó tinha lá 10, 12 filhos. Ele tinha um povo. Ele tinha o rebanho dele. Claro que era maior do que o de Jacó. Então, esse pregador falou assim, ele fez esse acordo com Jacó de ser circuncidado, de ser cristão, porque ele estava interessado nas coisas de Jacó, mas Jacó não tinha bastante coisa, não. Ele andava mudando de um lugar para outro, ele não tinha muito. Pode ser que tinha grande rebanho, mas sim que tinha terra. Jacó nem terra tinha, ele andava errante. Sim que tinha mais.
O seu pai, a avó, tinha mais, era o dono da aldeia. Aí concordaram. O Sim que levou a Diná embora, já para o casamento. Aí chega Simão e Levi. Levi ia ser a lei mais tarde. Simão é a justiça. A lei e a justiça não podem andar juntos. Veja bem, a Mombana disse que Lia, que Moisés é a lei e Lia é a justiça. Os dois vão vir juntos na tribulação. E o que os dois vão trazer? Juízo na terra. O que Moisés e Lia vai trazer? Tribulação na terra. Porque um é a lei, outro é a justiça. E Lia é a justiça. E Moisés é a lei, disse Mombana. Quando os dois estão juntos, sai morte mesmo. Sai morte, sai sangue mesmo. Não importa quem seja, criança. Pode ser criança, vai tudo. 3 anos e meio de tribulação, tudo sofre. É Moisés e Lia. Agora aqui é Levi e Simão. Mas Levi e Moisés estão na mesma área. Porque Moisés também era levítico. Moisés também era levítico. E Lia é a justiça. Agora, irmão, presta atenção nisso. Quando os irmãos de José desceram a José, José disse que um tinha que ficar preso até que trouxesse Benjamim, na segunda ida que eles iam no Egito. Segunda descida. Sabe quem ele segurou? Dos 10? Ele segurou Simeão. Ele segurou Simeão. E deixou Levi. Não segurou Levi. Porque Simeão é a justiça. Se ele deixa Simeão voltar para casa com trigo junto, os dois iam voltar e iam lutar contra o Egito. Os dois iam querer lutar porque José tratou ele mal. Não é que tratou mal, tratou ele forte. Tratou ele assim como estranho. Falou para ele, se ele não trouxesse o menor, não ia nem olhar na cara deles. José falou isso para eles. Normalmente ele era orgulhoso. Eles não aceitavam assim, a pessoa falar duro com eles. E José falou. Simeão e Levi não iam aguentar. Os dois iam voltar. Mas José, sabendo disso, que José conhecia a história lá da aldeia de Sinque, José conhecia e sabia que Levi e Simeão, quando está junto, mata mesmo inocente, mata a mulher, mata o homem, mata quem está na frente. Sabe o que ele fez? Ele separou os dois. Ele deixou preso Simeão, por ele só vai soltar quando você trouxer Benjamim. Aí ele soltou, mas não largou mais, porque dali para frente José passou a tomar conta deles. Então, irmão, o Simeão com o Levi falou, não está certo não. Ah, mas o pai concordou. O pai é a graça, né? A graça concordou. A graça fez acordo. Ainda a graça ganhou toda a aldeia. Toda a aldeia foi circuncidada. E foram mesmo, não é brincadeira, foram mesmo. Toda a aldeia foi circuncidada, igual a nós. Simeão e Levi falaram, não importa. O que eles fizeram com a nossa irmã são coisas que se faz para prostituta. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos. Mas o pai aceitou, mas nós não aceitamos. Irmão, a lei, a graça aceita, mas a lei não aceita. E Levi era a lei. E Simeão era a graça. Não adianta a graça perdoar, a lei não perdoa. Por isso que quando Moisés colocou a lei no deserto, não podia entrar em Canaã. Porque a lei não leva em Canaã. A Canaã é o Espírito Santo. A lei não leva ninguém ao Espírito Santo. A lei prende. A lei só prende. A graça liberta. A lei é policial. A graça é o advogado. A graça é o advogado. Então, meu irmão, os dois foi lá, matou a aldeia inteira. Todos.
matou quem não matou, ele trouxe cativo. Aí Jacó, quando viu aquilo, Jacó falou: meus filhos, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Vocês vergonhou eu. Olha, envergonhar a graça, irmão. Envergonhar a graça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Envergonhar a graça, deixa eu ver se eu acho. Então disse Jacó a Simeão e a Levi. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me perturbado, vocês estão perturbando eu, perturbar a graça, fazendo-me odioso ao habitante da terra. Vocês estão fazendo eu ser odiado, fazer a graça de Deus ficar odiada, irmão. Odiar a graça, levar a pessoa a odiar a graça. Tem pessoa que leva o outro a odiar Jesus. Certo comportamento de pessoa, em vez de ganhar para Cristo, leva a pessoa a blasfemar contra Deus. Leva Jesus a ficar odiado. Que nem pode falar dele. São seus seguidores. São aqueles que são chamados seus irmãos. Filho da graça. Filho de Jacó. Olha bem o que ele fala. Eu queria que você ficasse com a palavra da graça. Olha o que ela fala. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me perturbado. Vocês estão perturbando eu. Quem? A graça. Fazendo-me odioso o habitante da terra. Ao canadeus, ao fariseu, nós somos pouca gente. E se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído. Mas vai destruir a graça, vai destruir tudo. Não é isso o quadro de hoje, irmão? Não é em todo lugar que você pode falar de Jesus mais. A pessoa zomba, a pessoa quer te expulsa. Não é todo lugar mais que ouve falar de Jesus. Olha bem, os Estados Unidos, que é o chamado país cristão, eles tiraram a cadeira da Casa Branca, que era chamada cadeira de Jesus. Eles tiraram da mesa, não tem mais. O irmão Bueno disse, eles vão tirar da bandeira deles lá, que só o Senhor é Deus. Vão tirar da bandeira deles as coisas que fala louvado seja Deus. Todas as coisas que falam de Deus que está na bandeira, eles vão tirar. Já tiraram a cadeira de Jesus da Casa Branca. E vão tirar da bandeira aquilo que fala de Deus. Você está vendo, irmão? O apuro que a graça passa com as pessoas raivosas, com as pessoas vingativas, com as pessoas que não aceitam acerto. Tem pessoa que não aceita acerto. Você vai fazer acerto, ela odeia de morte, ódio de morte. O ódio de Simeão e de Levi era ódio de morte, que mataram, acabaram com a aldeia. Ao ponto de que Deus falou assim para Jacó. Olha no capítulo 35, verso 1. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Levanta-te, sai daí, vai embora. Vai embora porque o povo ao redor aí vai odiar vocês. Vai vir em cima de vocês matar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. O nosso comportamento tem que ser vigiado. Senão o nosso comportamento raivoso, vingativo, causa muito dano. Que Deus te abençoe. E antes, eu ia também pedir para os irmãos, se os irmãos puderem, se está no teu alcance, se está no teu coração, e você me ajudar eu estou pedindo ajuda porque eu estou consertando o meu carro com a moto bateu e eu não é qualquer carro que eu ando. Se eu entro para entrar, para sair, é difícil por causa da coluna, né? Então tem o carro que eu tenho é da Yeti, ele é alto, então dá para me sentar, dá para me descer sem ajuda.
E ele bateu, estou sem carro, estou consertando, está caro. Então, se o irmão puder me ajudar, eu fico grato se o irmão me ajudar. Porque se eu tiver que pedir alguma ajuda, eu não vou pedir aos ímpios, né? Tenho que pedir a vocês mesmo. A vocês que eu tenho que pedir. Então, se vocês quiserem, saber o meu, como é que fala? Pix? Pix. 847, 8 de novo, 864 508 04. 847 864 508 04. E eu agradeço você de coração. Nem que você não me ajudar, mas se você orar por mim, também já está ajudando, e ajudando mais ainda em oração. Deus te abençoe.